Reprogramação da confiança. O segredo interno para se tornar milionário. Vamos começar essa jornada com uma verdade simples e brutal. O dinheiro não chega primeiro no seu bolso, ele chega primeiro na sua mente. E quando eu falo de mente, eu não estou falando daquela camada superficial onde você diz: eu quero ser rico, eu vou conseguir, eu acredito. Eu estou falando da camada subterrânea, da parte invisível que rege sua vida sem que você perceba. E essa parte se chama confiança interna. A confiança é o código-fonte invisível que determina como você age, como você decide, como você se relaciona com oportunidades e, principalmente, como você se relaciona com o dinheiro. É a sua confiança, e não sua capacidade, não sua inteligência, não seu esforço, que determina seu destino financeiro. E aqui vai uma das maiores revelações que você vai ouvir na vida. Não existe riqueza externa sem reprogramação interna. Nenhuma. Você pode aprender sobre investimentos, negócios, estratégias, marketing, vendas, e tudo isso é útil, claro. Mas nada disso funciona quando o seu sistema interno está sabotado. A mente programada para a pobreza transforma oportunidades em medo. A mente reprogramada para a riqueza transforma medo em coragem. E a ponte entre esses dois estados é a confiança. É sobre isso que vamos falar profundamente agora. Um mergulho de verdade, sem raso, sem enrolação, sem frases prontas. Uma jornada para reprogramar a confiança, desbloquear a sua capacidade de agir e permitir que você se torne milionário não por sorte, mas por construção. Então respira fundo. Porque o que eu vou te mostrar agora pode mudar completamente a sua forma de enxergar a si mesmo, e isso muda tudo. A raiz de tudo. Por que você ainda não é milionário? Eu quero que você entenda o seguinte: você não é pobre porque falta dinheiro. Você é pobre porque falta permissão interna para ser rico. Isso pode doer, mas é libertador. A verdade é que você, como todo ser humano, cresceu recebendo impressões, medos, julgamentos, críticas e condicionamentos. Antes dos 7 anos de idade, você absorveu crenças de tudo e todos ao seu redor como se fosse uma esponja. E essas crenças formaram a estrutura da sua identidade. Você cresceu ouvindo coisas como: dinheiro não traz felicidade, quem enriquece demais fez coisa errada, é difícil ficar rico, rico não presta, quem muito quer, tudo perde, sonho grande demais vira frustração, se você ousar demais, vai se dar mal, melhor pouco com segurança do que muito com risco. E sem perceber você começou a acreditar. E acreditar é autorizar. Essa autorização virou o que eu chamo de padrão de confiança interna. Esse padrão funciona como um termostato. Se você tenta ganhar mais do que sua confiança permite, você sabota. Se tenta arriscar, você desiste. Se tenta expandir, você trava. Não é porque você não quer, é porque sua mente não permite. A boa notícia: tudo isso é programável. E se é programável, pode ser reprogramado. O bloqueio invisível, o sistema de alerta da mente. A mente tem uma função que quase ninguém conhece: proteger você de qualquer coisa que ela interprete como ameaça emocional. E riqueza, para a maioria das pessoas, é interpretada como ameaça. Por quê? Porque dentro de você existe uma lista gigantesca de associações negativas ligadas à riqueza. Medo de fracassar, medo de perder tudo, medo de decepcionar a família, medo de ser julgado, medo de virar metido, medo de responsabilidade, medo de exposição, medo de sucesso. Sim, isso mesmo, existe medo do sucesso, e ele é tão forte quanto o do fracasso. Por isso, tantas pessoas chegam perto de algo grande e automaticamente se retraem. O sistema interno aciona o alarme: cuidado, isso é perigoso. E o corpo responde: procrastinação, insegurança, ansiedade, desistência,
justificativas. Não é falta de força, é o seu sistema de defesa funcionando exatamente como foi programado para funcionar. E é por isso que você não precisa de motivação, você precisa de reprogramação. O DNA do milionário. Confiança programada. Vou te explicar algo fundamental. A confiança não é algo que você tem ou não tem. A confiança é uma memória emocional condicionada. Sim, confiança é um hábito emocional. E hábitos podem ser instalados. Quem é milionário não é corajoso, é condicionado. A confiança deles foi construída ao longo de experiências positivas, decisões ousadas, reforços internos e externos. A mente deles responde ao risco de forma diferente. A mente deles associa oportunidade com crescimento, não com ameaça. Por isso eles fazem o que você ainda não faz. Por isso eles suportam o que você ainda não suporta. Por isso eles insistem onde você ainda hesita. Mas isso não faz deles especiais. Isso faz deles programados para isso. E você, agora, vai aprender a instalar esse sistema teu. A origem do poder interno. A voz que te comanda. A sua confiança vem de uma voz interna que você escuta desde pequeno. Essa voz diz: vai, não vai. Você consegue. Você não é suficiente. Isso é perigoso. Isso é demais para você. Você não nasceu para isso. Não tente. Essa voz pode ser sua, ou pode ser de alguém que te marcou profundamente. A maioria das pessoas vive sendo comandada por uma voz que nem é delas. A reprogramação da confiança começa assim. Assuma o comando dessa voz. Isso muda a sua vida. Isso muda o seu destino financeiro. Reprogramação. O processo que muda tudo. Agora começa a parte prática. Reprogramar a confiança exige 3 movimentos: quebrar crenças antigas, instalar novas crenças, consolidar através de ação. Sem ação, a mente não instala. Sem crença nova, a ação não sustenta. Sem quebrar a antiga, a nova não entra. Então vamos por partes. Quebrando crenças antigas ruins. Quase toda crença limitante nasce da mesma raiz. Eu não posso porque vai dar errado. E você precisa contestar essa raiz. Pergunte: quem disse isso? Onde eu aprendi isso? Isso realmente é verdade? Eu conheço alguém que provou isso errado. O que acontece se eu continuar acreditando nisso? O que acontece se eu parar? Toda vez que você questiona, você enfraquece a crença. Toda vez que você enfraquece, você abre espaço para uma nova. Instalando a nova confiança. A nova confiança é instalada de 2 formas. 1. Por repetição emocional. Repetir com emoção é diferente de repetir com voz. A emoção grava. 2. Por microação. A mente só acredita quando você faz, não quando você diz, não quando você pensa, quando você age. Então você instala a confiança assim. Se compromete com algo pequeno, cumpre, reforça mentalmente, aumenta o desafio, repete. Esse ciclo cria o que chamamos de evidência interna. E quando você cria evidência interna, você destrói a dúvida. A reprogramação final. Identidade. A confiança milionária não é acreditar que dá certo. É acreditar que você é a pessoa que faz dar certo. Essa é a virada. Milionário não pensa: será que funciona? Ele pensa:
funcionará porque eu farei funcionar. E essa é a diferença brutal. A reprogramação verdadeira transforma sua identidade, e identidade é destino. Quando você diz, eu sou alguém que constrói riqueza, e isso é sentido, não apenas dito, sua mente, seu corpo e suas decisões entram em alinhamento. E quando há alinhamento, a vida externa acompanha. O caminho prático para construir riqueza. Depois que a confiança é reprogramada, tudo fica mais simples. Você começa a tomar decisões com clareza, agir sem procrastinar, criar oportunidades, se expor ao crescimento, lidar com riscos com maturidade, aprender rápido, corrigir rápido, insistir mais do que a média, ver portas onde antes via paredes, e quando você faz isso por tempo suficiente, a riqueza se torna consequência natural. Não mágica, não sorte, não coincidência. Consequência. As últimas chaves para fechar a transformação. Agora, algumas verdades finais que você precisa carregar. Riqueza é emocional antes de ser financeira. Confiança é treinável. Medo não desaparece, você cresce. Ação gera identidade. Identidade gera destino. Ninguém fica rico por acidente. Você se torna milionário primeiro por dentro. Quando você internaliza isso, o jogo vira, e quando o jogo vira, você não volta ao que era. Porque você se torna alguém que sabe quem é. E quando você sabe quem é, você cria qualquer realidade que quiser criar.